pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedi a esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador deparas em Cristo livramento da aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a nosso bom Deus pela vida em primeiro lugar, e em seguida por esta chance que nos é dada para podermos comungar ao redor da palavra de Deus, enquanto que o sangue do Senhor Jesus Cristo vai nos limpando de nossa imperfeição. Talvez antes de ir muito longe, eu vou diretamente na minha leitura. São Marcos 16, e vou também ler no verso 16. São Marcos 16 e 16. Único verso aqui. Isso tudo está acontecendo depois da ressurreição do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. Vamos orar. Ó Pai Celestial,
Ajuda-nos a querer na Tua palavra, na sua totalidade, porque somos ensinados que é nela onde achamos o conteúdo da vida eterna. Estamos cientes, Pai, que a história da humanidade nos ensina que realmente todos aqueles que não creram foram condenados. Lembro, meu Pai, quando Caim foi dado a oportunidade, quando foi dito que se fazer o que o seu irmão fez não será recebido, e ele não acatou aquilo, e realmente foi condenado. Chegou-se no momento de Noé, em que havia uma mensagem que pedia às pessoas para poderem entrar na arca, e todas aquelas que entraram foram salvas, e as que rejeitaram foram condenadas. Podíamos seguir a história da humanidade até o dia de hoje. Por isso, ajuda-nos a querer na Tua palavra. Aqui estou, Pai, diante do Teu povo. Quero pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que me santifique e me purifique para esta obra que está em minha frente. Que o Espírito Santo possa tomar controle da minha boca e colocar as palavras propícias que poderão ajudar o seu povo em todo lado, que poderão nos ouvir. Perdoa os nossos pecados, a nossa insuficiência humana, a nossa tolice, onde falamos como o mundo fala, pensamos como o mundo pensa, agimos como o mundo age. Senhor, tira isso de nós e nos ajude a fazermos tudo de acordo com a Tua palavra. Abençoa a leitura da Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente enquanto que vamos entrando na palavra. Talvez começar por dizer que hoje estamos no 21º dia, precisamente depois, desde que começou a guerra entre Israel e Irã. Uma guerra que a América também está envolvida, como temos falado aqui sempre, e essas nações são nações irmãs, porque começaram precisamente da mesma maneira. O tempo em que Deus estava a liderar com Israel, quase praticamente tudo saía de Jerusalém e se espalhava ao redor do mundo. O mundo, me refiro àquelas pessoas que tinham deixado a terra prometida e peregrinavam noutras nações. Só a verdade saía precisamente de Jerusalém e se espalhava ao redor do mundo entre os judeus. Agora, a América também foi escolhida para que a verdade também possa sair de lá e se espalhar ao redor do mundo gentio. E como já mostramos que começaram quase da mesma maneira, Israel foi chamado, foi tirar os habitantes de Canaã e habitaram. E a América também saíram da Inglaterra, foram na América onde havia os índios e subjugaram os índios e possuíram a terra até o dia de hoje. Como dizíamos, comparando o leão, essa operação chamada Urgir de um leão.
E dizíamos que há uns 63 anos atrás, o leão da tribo de Judá, aquele que o irmão Branham havia citado no seu poema, rugiu em América, que é no Ocidente, e agora está rugindo precisamente no Médio Oriente. E estava ouvindo o presidente, o primeiro-ministro de Israel, essa manhã, e ele estava a citar o livro de Amós 3:8, onde ele dizia: bramiu o leão que não temerá. É verdade, se o leão rugir, bramir, todo mundo estremece por medo. Estamos como que aqui onde o leão da tribo de Judá, o juiz solene de toda a eternidade, vai sumir, vai tomar controle de tudo quando há como rei, como nós sabemos que ele desceu com uma peruca branca para trazer todo mundo a juízo. Me alegrou muito ouvindo ele a citar Amós 3:8. Gostaria talvez de aproveitar aqui e compartilhar convosco uma pequena história. Provável poderemos procurar uma maneira de colocar aqui para que tenha um outro peso. Talvez citando aqui pode não ter o peso que devia ter. A reunião começou em 2 de março e continuou pela noite até o dia 3 de março. Éramos 48 pessoas naquela câmara subterrânea. Membros da Assembleia de Especialistas, comandantes seniores da Guarda Revolucionária Islâmica e o ORGC, como eu, oficiais de inteligência e ministros importantes do governo que sobreviveram aos ataques iniciais. Estávamos exaustos, de luto, furiosos e determinados a garantir que a liderança do Irã continuasse sem interrupções. O debate foi intenso. Diferentes facções apoiavam diferentes candidatos para se tornarem o novo líder supremo. Alguns queriam Murtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo, argumentando que a continuidade era importante e que ele compreendia a visão do pai. Outros se opunham à sucessão hereditária, dizendo que ela violava os princípios revolucionários. Outros ainda argumentavam que precisávamos de alguém com credenciais religiosas mais diretas ou com uma experiência militar mais sólida, dadas as ameaças que enfrentávamos. Com o passar das horas, as emoções se exaltaram. Alguns oradores citaram o Alcorão e os Hadiths para fundamentar seus pontos de vista. Outros fizeram referência a declarações do Ayatollah Khomeini, fundador da República Islâmica. O ar na câmara subterrânea estava carregado de tensão, fumaça de cigarro e o peso de saber que nossa decisão moldaria o futuro do Irã pelas próximas décadas. Eram aproximadamente 11h30 da manhã do dia 3 de março, quando algo aconteceu que ainda não consigo compreender ou explicar completamente. Estávamos no meio de uma acalorada discussão entre dois clérigos de alto escalão sobre as qualificações necessárias para a liderança suprema, quando, de repente, a sala ficou em completo silêncio. Não era um silêncio que escolhíamos, mas um silêncio que nos acometia como se o próprio som tivesse sido suprimido por alguma força externa. Então a temperatura caiu. Senti isso nitidamente. A câmara subterrânea, que estava aquecida pelos corpos de quase 50 homens amontoados num espaço relativamente pequeno, de repente ficou fria. Não apenas fria, mas tão fria que eu conseguia ver minha respiração ao expirar. Vários homens perceberam isso e olharam em volta, confusos. Um dos clérigos começou a falar, perguntando se havia algum problema com o sistema de aquecimento, mas sua voz não emitiu som algum. Sua boca se movia, mas nenhuma palavra saía. O pânico começou a se estampar nos rostos ao redor da sala.
enquanto outros tentavam falar e se viam igualmente incapazes de emitir qualquer som. Então a luz na sala mudou. As luzes fluorescentes do teto piscaram e diminuíram de intensidade, mas simultaneamente outra fonte de luz surgiu. Ela vinha do centro da sala, entre onde estávamos todos sentados em círculo. Uma luz branca suave que se intensificava, mas não era agressiva. Emanava de um ponto no ar e se expandia. Nessa luz, uma figura começou a se materializar. A princípio, era apenas uma forma vaga, mas em segundos tornou-se completamente visível e sólida. Um homem vestido com um manto branco que parecia brilhar por dentro estava no centro da nossa reunião com uma expressão no rosto que era ao mesmo tempo compassiva e severa. O pânico na sala aumentou. Vários homens se levantaram de um salto. Outros se recostaram nas cadeiras, tentando se distanciar daquela figura impossível. 2 dos seguranças tentaram pegar suas armas, mas perceberam que não conseguiam mover os braços. Estávamos todos paralisados, incapazes de fugir ou lutar, apenas sentados ou de pé, encarando aquele ser que aparecera em nosso meio. Ele falou. Sua voz não era alta, mas preencheu a sala. E pareceu vibrar em meu peito. Ele falou em persa, um persa perfeito, sem sotaque, e suas palavras eram claras e autoritárias. Ele disse: Eu sou Jesus Cristo, a quem vocês chamam de Isaías. Eu sou o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Estou aqui diante de vocês como testemunha e como advertência. A sala permaneceu em silêncio, embora agora fosse um silêncio de choque e não de supressão sobrenatural. Podíamos ouvi-lo claramente. Podíamos ouvir nossa própria respiração e batimentos cardíacos, mas ninguém parecia capaz de responder. Jesus, e eu não tinha dúvidas, mesmo naquele momento, de que era ele quem afirmava ser, olhou ao redor do círculo em que estávamos e seus olhos pareciam enxergar cada homem individualmente. Quando seu olhar passou por mim, senti-me exposto, como se cada pensamento, ação e segredo da minha vida estivesse sendo examinado e avaliado num instante. Então, ele começou a falar diretamente com as pessoas na sala, chamando-as pelo nome. Apontou para um dos clérigos mais importantes, um homem chamado Ayatollah Yazdi, que havia se manifestado de forma particularmente eloquente na reunião, e disse: Ahmad Yazdi, você ensinou a milhares de alunos que eu era apenas um profeta, que minhas alegações de divindade eram invenções acrescentadas por cristãos corruptos. Você negou minha morte na cruz e minha ressurreição. Você desviou muitos da verdade. O rosto do Ayatollah Yazdi empalideceu. Jesus, sabendo seu nome completo, seus ensinamentos e suas posições teológicas específicas, só poderia afirmar que aquele ser era realmente quem dizia ser. Jesus se voltou para outro homem, um comandante sênior da Guarda Revolucionária Islâmica chamado General Saleh. Hassan Salehi, você derramou sangue inocente em meu nome, alegando servir a Deus enquanto servia à sua própria ambição e aos interesses de outros homens. O sangue de cristãos, judeus e até mesmo de outros muçulmanos clama da terra contra vocês. Um a um, Jesus dirigiu-se aos homens naquela sala pelo nome, falando sobre seus pecados específicos, suas rejeições específicas da verdade, as maneiras específicas pelas quais eles haviam afastado outros de Deus, enquanto afirmavam servi-lo. Algumas coisas que ele disse eu não entendi, porque se referiam a assuntos particulares na vida de outros homens. Mas cada palavra parecia atingir como um martelo. E cada homem a quem ele se dirigia reagia com um choque ao perceber que aquele ser conhecia detalhes tão íntimos. Então Jesus se dirigiu a todos na sala. Ele disse: Vocês se reuniram aqui para escolher um líder que continuará conduzindo esta nação em rebelião contra Deus. Você cita o Alcorão que fala de mim, mas não me compreende. Você alega me honrar como profeta, enquanto nega tudo o que ensinei e tudo o que realizei. Você se prepara para a vinda do Mahdi, enquanto rejeita o Messias que já veio. Ele fez uma pausa, e o peso de sua presença era quase insuportável. Senti como se o ar estivesse me esmagando, como se a gravidade tivesse aumentado, como se eu estivesse à beira de um precipício.
Eu te chamo ao arrependimento, disse Jesus, com uma voz ao mesmo tempo suave e aterradora. Abandone sua rejeição à verdade. Abandone a violência que você pratica em nome de Deus. Abandone seu orgulho que se recusa a admitir que você pode estar errado. Aceite-me como Senhor e Salvador, e você será salvo. Continue em sua rebeldia, e você enfrentará um julgamento muito mais terrível do que qualquer destruição terrena. Por um instante, nada aconteceu. Todos ficamos sentados ou de pé, em silêncio atônito, processando o que tínhamos acabado de presenciar e ouvir. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, vários homens encontraram suas vozes. O Ayatollah Yazdi foi o primeiro a falar. Ele se levantou, o rosto vermelho de raiva, e começou a citar o Alcorão. Diz: Ele é Alá, o único, Alá, o eternamente suplicado. Ele não gera nem foi gerado, e não há ninguém comparável a ele. Este trecho é da Surata Al-Ikhlas, o capítulo que os muçulmanos usam para afirmar a unicidade absoluta de Deus e negar as alegações cristãs de que Jesus é o Filho de Deus. Outros clérigos se juntaram a essa argumentação, citando mais versículos e disseram: O coração benevolente tomou para si um filho. Em verdade, vós proferis uma coisa desastrosa, pela qual quase os céus se rasgam, a terra se fende e as montanhas caem em ruínas, ao atribuirdes ao benevolente um filho, quando não é próprio do benevolente ter um filho. A sala irrompeu em fervor religioso. Esses homens, confrontados com a presença impossível do próprio Jesus, escolheram responder não com consideração ou reflexão, mas com a recitação agressiva de versículos do Alcorão que negavam sua divindade. Eles ergueram suas vozes, alguns de pé, apontando para a figura de branco, declarando que ele era um enganador, um demônio, um truque de Shaitan para desviá-los do caminho certo. O general As-Salehi, o homem a quem Jesus se dirigiu especificamente sobre o sangue inocente, gritou: Não seremos enganados, conhecemos a verdade. Não há outro Deus além de Alá, e Maomé é o seu último mensageiro. Você é um gênio, um demônio que assume a forma do profeta Isa para nos desviar. Observei tudo isso com crescente horror. Esses eram alguns dos estudiosos religiosos mais instruídos do islamismo xiita, homens que haviam dedicado décadas ao estudo da teologia e da doutrina, e estavam reagindo a uma visitação sobrenatural, redobrando suas negações, em vez de considerar a possibilidade de que seu entendimento pudesse ser incompleto ou equivocado. Eles afirmavam agressivamente suas crenças pré-existentes diante de evidências que as desafiavam. Jesus não respondeu às suas citações ou acusações. Simplesmente permaneceu no centro da sala, com aquela terrível compaixão ainda estampada no rosto, e os deixou se enfurecer. Seu silêncio era de alguma forma mais poderoso do que qualquer argumento que ele pudesse ter apresentado. Então ele falou mais uma vez, e suas palavras cortaram o ruído. Seu tempo está acabando. O que vocês construíram ruirá. O sangue que derramaram será cobrado, e a escolha que fizerem neste momento determinará onde passarão a eternidade. Eu os avisei, eu os chamei, vocês escolheram sua resposta. E então ele se foi, não desaparecendo gradualmente, mas instantaneamente ausente, como se nunca tivesse estado ali. A temperatura voltou ao normal. A luz estranha sumiu, o som, o movimento e o tempo pareceram retomar seu fluxo normal. Por alguns segundos, ninguém se moveu ou falou. Então, a sala irrompeu em caos. Alguns homens estavam de joelhos, rezando em voz alta. Outros discutiam sobre o que acabara de acontecer. Vários insistiam que fora uma manifestação demoníaca destinada a abalar nossa fé. Um dos clérigos sugeriu que poderia ter sido algum tipo de projeção holográfica avançada da inteligência israelense, uma operação de guerra psicológica, mas eu sabia que não era um holograma. Eu havia sentido aquela presença, experimentado aquela supressão sobrenatural de som e movimento. Visto Jesus chamar homens por nomes que ele não deveria saber e mencionar assuntos privados, que ele não poderia ter descoberto por meio de inteligência. O que testemunhamos foi real,
E isso me aterrorizou mais do que qualquer ameaça militar que enfrentei em minha carreira. Minha mente estava a mil. Tudo em que eu acreditava, tudo sobre o que eu havia construído minha vida, estava sendo desafiado de uma forma que eu não podia simplesmente ignorar. Se Jesus realmente era quem ele afirmava ser, se ele realmente era o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, então as principais alegações do Islã estavam erradas. Então tudo o que eu havia feito a serviço da República Islâmica não era serviço a Deus, mas rebelião contra ele. Então o sangue que eu derramei não foi martírio justo, mas assassinato. Eu fiquei ali parado naquele caos, meu coração disparado, o suor escorrendo pelo meu rosto, apesar do ar condicionado, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Eu precisava sair daquela sala. Precisava de... No dia 28 de fevereiro, como já dissemos, o leão rugiu e o líder supremo de Irã e os seus comandantes foram dizimados, mortos todos. E ali o país ficou como que desnorteado por algumas horas. Dia 28, no dia 23, decidiu-se que a Assembleia dos Peritos da República Islâmica de Irã podiam se reunir para poder escolher um novo líder. Sabendo que Israel estava como que bem informado de cada coisinha, tem espias lá que estão controlando todos os movimentos, que mandam informação para poderem lhes destruir, só procuraram fazer isso num determinado sítio, precisamente lá alguns metros embaixo da terra. Já tinham preparado abrigos, talvez situa a uns seus 100 metros de profundidade. Só eles foram naquele lugar para poder ver o que podia se fazer para substituir o líder supremo que havia sido morto. Só estavam lá na Assembleia dos Peritos, e os peritos já haviam sido convidados já. Os clérigos estavam também ali com suas vestes. E o debate começa precisamente no dia 2. Intensa discussão, quem queria este, quem queria aquele. Toda a noite até amanhecer no dia 3, estavam lá discutindo. Um lugar que não se entrava qualquer pessoa. Mas havia este comandante que fazia também parte do governo, e também foi convidado para estar nesta grande, magna casa para escolher o senhor. O nome dele é o senhor Reza Hosseini, que era um general. Só esse senhor foi convidado para fazer parte desta reunião. E foi se debatendo toda a noite do dia 20, do dia 3 do dia 2 até dia 3. Só quando chega dia 3, esses queriam escolher aquele, assim sucessivamente. Vocês sabem onde há uma escolha, os gostos são diferentes. E é lá onde alguns queriam escolher o filho do líder supremo, alguns diziam que não, alguns citavam Alcorão, uma grande discussão. E naquele momento em que eles estavam assim discutindo, subitamente começaram a sentir uma atmosfera jamais sentida.
E houve um momento de quietude, tudo ficou como que quieto, ninguém conseguia movimentar-se e alguém tentou se levantar para ver se podia falar e não conseguiu falar. Me refiro no dia 3 deste mês. E subitamente no meio deles viram uma luz a descer e aquela luz desceu no meio deles. Dentro daquela luz viram um homem vestido de um manto branco brilhante. E subitamente aquela pessoa começou a falar, a se revelar que eu sou Jesus. Foi falando, tentando lhes mostrar o erro deles, tentando lhes convidar para eles poderem se arrepender e deixar o Islã e aceitar Jesus como o seu salvador pessoal, a palavra que se fez carne para pagar o preço dos pecados do mundo. E enquanto que ainda estava falando, acabou virando, começou a falar com cada um dos peritos. Ele virou, chamou o nome de um que parecia o porta-voz ou o chefe, chamou-lhe por seu nome e começou a falar a respeito de todos os seus ensinamentos e todos os seus pecados. E as pessoas estavam aí como atônitas, ninguém podia dizer o quê. Deixou de falar com este, chamou outro pelo nome, citou os seus pecados. Foi indo ao redor daquela sala onde jazia 48 peritos. 47, melhor dizendo, este outro era um general. Ele foi chamando as pessoas pelos seus próprios nomes e as pedirem para se arrepender. Mas, no instante, a fala acabou sendo restaurada, as pessoas começaram a conseguir falar, e um deles se levantou e citou o Alcorão, tentando rejeitar aquilo que o Senhor estava tentando lhes mostrar. E aquele começou a citar o Alcorão, tentando mostrar que provável é diabo que está no nosso meio, tentando nos tirando da nossa religião. Esse foi falando isto, foi citando, e acabaram rejeitando aquilo que o Senhor Jesus, que havia lhes aparecido, queria que eles pudessem fazer. E enquanto estava ali, aquele general estava ali ouvindo, sendo mexido o seu coração, e ele viu que aquele era Jesus mesmo naquela luz em sua frente. Foi continuando falando e Jesus disse: vocês devem se arrepender, se vocês não se arrependerem, a vossa hora está chegando. Acabaram rejeitando, quando rejeitando, subitamente aquela luz acabou sumindo ao abrir e fechar de olho, desapareceu. E ficaram ali a discutir, a citar, outros diziam que talvez é Israel que está a tentar lhes enganar e tudo mais. Só aquele general procurou uma maneira, tinha uma chamada, uma coisa dessa que ele devia entrar em contato. Só acabou se excusando e, no instante, mas ele estava a sentir que tenho que se livrar desta atmosfera. Ele havia visto que isto aqui é a pura verdade. E ele sai. Logo que saiu naquele edifício, alguns metros, os aviões israelitas estavam chegando e bombardearam aquele lugar, e aqueles 47 peritos foram mortos. E ele relata, vamos tentar ver se podemos pôr um pequeno pedaço para vocês acompanhar.
Eu comecei a pensar que na maioria das vezes tem sido desta maneira. Por isso acabamos de ler este versículo que diz que aquele que crer será salvo, mas aquele que rejeitar será condenado. Foi exatamente o que aconteceu entre esses peritos iranianos. Aqueles que rejeitaram foram automaticamente condenados. E este general que creu foi também automaticamente salvo. A palavra ainda continua a ser a pura verdade. Vamos tentar ver se poderemos colocar aqui para ver se podem fazer e podem também acompanhar. Esta noite gostaria, talvez, como uma maneira de se ajustar e voltar para o canal, como que é o mesmo canal de fé, mas não falar mesmo daquilo que abordávamos quando fomos interrompidos, mas queria falar a respeito do mesmo pensamento, falando a respeito do liberando a sua fé. O profeta, nesta mensagem aqui, senhores, queríamos ver a Jesus na página 52, pregado no dia 24 de 7 de 62. Ele diz, como eu disse muitas vezes, de que adianta alimentar o canário com vitamina C boa para fazer asas grandes e fortes e penas saudáveis e mantê-lo numa gaiola? Não adiantaria nada, certo? Certamente não. Se você vai alimentá-lo com vitaminas e fortalecer suas asas, então liberte-o, deixe-o voar. É assim que temos que fazer. Precisamos de ver alguns canários voando. Isso mesmo, liberte-os. E aquilo em que acreditamos sobre Deus, use essa fé. Certamente. E ele repete, certamente. O profeta está a tomar este passarinho chamado canário, que muitas das vezes, a maioria das pessoas devem conhecer, é um passarinho que pode se domesticar. E ele diz, o que adianta você alimentar este passarinho para ter asas, para ele voar e manter na gaiola? Só se você lhe alimenta, lhe ajuda para obter boas asas, não deve lhe manter na gaiola, tem que lhe libertar para voar. Eu dava um exemplo, o que adianta você comprar ração, alimentar os seus frangos com tudo que eles precisam, para depois não comer aqueles frangos? Não adianta nada. Só se você alimenta, prepara as asas deste passarinho, tem que lhe libertar para poder voar. Ele estava mesmo a tentar mostrar que, se é que a gente aprendemos a respeito da fé, deve-se chegar um momento em que a gente usamos a fé que nós fomos alimentados. Fomos ensinados várias vezes a respeito da fé. Se nós conhecemos como obter isto, obter aquilo, vamos entrar em ação. Não vamos aprender sobre a fé e não usá-la. Temos que entrar em ação e usar a fé
quando as circunstâncias se levantarem, porque foi dito que o justo viverá pela fé. É um assunto que eu creio, já começamos entre os irmãos aqui, estamos sendo abençoados e ainda estamos a continuar. Citando aqui São Mateus 9:21, eis que uma mulher que padecia de uma hemorragia havia 12 anos, aproximou-se por detrás dele e tocou a orla de seu manto, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar o seu manto, ficarei curada. E vou citar mais uma outra mensagem aqui. A sempre presente água da rocha. Ele diz, o poder que nos levanta está em nós agora. Estamos agora nos lugares celestiais. Estamos agora no poder da ressurreição. O próprio poder que vai nos ressuscitar, ou o poder que vai nos arrebatar, já está precisamente em nós. Eu dizia aos irmãos que não é assim tão leviano. Podemos achar que é leviano sair da sua casa, vir na casa de Deus, sentar e ouvir a palavra de Deus ser pregada. É algo muito grande, muito profundo. Eu lembro quando Jesus já escolheu um punhado de discípulos e ali estava com aqueles discípulos, falando com eles, e eles talvez pensavam que era simplesmente falar. Mas eles não estavam cientes de que aquilo que eles estavam a ouvir estava a lhes purificar. E chegou-se um momento em que ele disse, vós estáis limpos pela palavra que vos falei. E chegou-se um momento até que ele chamou que vós sois a luz do mundo. Se tornaram a luz do mundo simplesmente por sentar e ouvir Jesus a falar. Porque Jesus, sendo a luz, estava como que transmitindo a sua luz dentro desse povo que ouvia. Não é assim tão simples, ou achar que é perca de tempo você vir na casa do Senhor, sentar e ouvir a palavra. Ou pôr uma fita e escutar. Alguma coisa estará a acontecer com você. Alguma coisa estará a acontecer que talvez você pode não estar ciente. É como talvez a mãe galinha que vai incubar os seus ovos. Provável o próprio ovo pode não estar ciente daquilo que está acontecendo, mas na medida em que vai sendo incubado, há alguma transformação dentro daquele ovo, há algum movimento, há algum acontecimento que está tomando conta com aquele ovo, está se formando para sair alguma coisa semelhante à mãe galinha. E quando a gente sentamos e ouvimos a palavra, alguma coisa está sendo formado em nós. Algo está sendo formado em nós, levando-nos para sermos semelhantes com a palavra, semelhante com Deus, como foi dito, que sejais santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Como é que nós tornamos a palavra? Tornamos a palavra na medida em que vamos ouvir e receber a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Se houvesse uma lei para isso, e ele diz, se houvesse uma lei para isso, filhos e filhas de Deus criariam um mundo
aqui fora e viveria nele uma vida particular. Você tem o poder dentro de si para fazer. Você, como crente, tem poder dentro de você, o poder criativo. Talvez, não sei se é devido à altura, vou guardar por um tempinho. E se você tem a sombra do poder de Deus em você, simplesmente sombra do poder de Deus em você, você tem poder para fazê-lo. Deus é onipotente. Entende o que quero dizer? O poder que está em você fará. Você poderia falar um mundo para existir e ir viver nele. E ele diz, aleluia! Aí está você. Esse é o poder que está na igreja agora. Mas é controlado por uma lei. E essa lei não consiste em guardar um monte de mandamentos. É uma lei da fé. Jesus disse, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. E se você puder crer, seja o que Deus conduziu sua alma a querer, isso é seu. Todo lugar que a sola do seu pé puder pisar pela fé, Deus o dá a você. E ele diz, amém, é seu, você o possui. Se conseguir encontrar a chave dessa lei da fé que o abre para você. Entende o que quero dizer? Esse poder é controlado por. Se você é filho de Deus, você é filha de Deus, ele nunca o deixa. Está com você o tempo todo, mas sua fé se afasta dele. Ainda assim, ele está lá. Ainda assim, ele está lá. E ele diz, aleluia. Amados irmãos, como crente, há muita coisa que a gente não sabemos na realidade, o poder que está em nós. Eu queria que vocês notassem uma coisa aqui. Quando Pedro foi dito pelo Senhor que podia vir a andar em cima d'água, e ele saltou e andou em cima d'água. O poder que lhe fez com que ele andasse em cima da água não foi dado naquele tempo pelo Senhor. Este poder já estava nele. E Pedro nem sabia sequer que tinha poder dentro de si mesmo para andar em cima da água. Dizer que há muita coisa, amados irmãos, que já está em nós e ainda não estamos cientes. E esta questão que estamos a falar aqui da fé, ainda não estamos cientes do poder que jaz na fé. A fé é capaz de lhe dar graça para andar na água. E se você querer, tudo o que você querer. Dizia aos irmãos que quando Jesus disse, se você disser a esta montanha ergue-te, e ela podia obedecer a palavra que sai da sua boca. E isto é a pura verdade, porque o mesmo Deus que criou aquela montanha pela fé, quando não havia, era este mesmo Deus que estava a afirmar isto. E é possível. E realmente é possível se você ter a chave para tal. E a chave para tal é a chave da fé. Porque este poder que está dentro da igreja, ela é controlada pela fé. E eu queria dizer o seguinte, amados. O poder que vai nos
arrebatar no dia do arrebatamento já está dentro de nós. O que precisamos é a chave para operar esta fé. Precisamos da fé para operar o poder do arrebatamento que já está dentro de nós. Havia poder para andar em cima da água na vida de Pedro, mas ele precisava de fé para operar aquele poder. Bendito seja o nome do Senhor. Está me fazendo bem isso. E eu disse, quando você é salvo, Deus lhe dá fé para se levantar do lodo da terra. Sua fé vence as coisas do mundo. Sim, você vence as coisas do mundo pela sua própria fé. O que é a sua fé? Sua fé é aquele ato que Deus realizou em você para tornar o filho de Deus. Você parou de mentir, parou de roubar, de beber. Por sua fé o eleva acima disso. Só você deixa o mundo pela sua própria fé. Se você vê alguém que diz, pastor, eu não posso deixar isto, está me custando deixar aquilo, é porque a pessoa não tem fé para operar o poder que está nele para lhe ajudar a deixar o pecado. Porque sua fé o eleva acima disso. É verdade, como eu estava dizendo, que há muita coisa que a gente não estamos cientes. Nós achamos que talvez estamos no mesmo nível com o descrente, com seus colegas e tudo mais. Mas quando você se torna um crente, pela fé você é elevado para uma dimensão um pouco acima do que o descrente. E você já não bebe, não fuma, não prostitua, porque você foi elevado, tirado nesta dimensão onde você fazia essas coisas todas. E agora você já está no lugar celestial, acima de toda essa fraqueza da carne. Se você não fizer isso, não ter fé, porque pela fé sois salvo, isso pela graça. Na medida em que sua fé for liberada, e quanta força você pode ter. Eu dava um belo exemplo de como liberar a fé. Porque em você habita o poder de criar céus e a terra. É verdade. Porque o que criou os céus e a terra foi Deus, não é? Nós sabemos que Deus, aquele espírito que pairava sobre a terra, e depois de um tempinho a terra começou a produzir, e aquele mesmo espírito que fez com que a terra pudesse produzir, ser criada, este mesmo poder está dentro do crente quando o crente recebe o batismo do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, não está a receber algo menor do que Deus. Está a receber o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele vem com tudo, com seus atributos em você. Mas para que cada atributo entre em ação, vai depender de você liberar a sua fé. O Senhor nos ajude. E ele diz, na medida em que sua fé for liberada, é quanta força você pode ter. Porque você habita o poder de criar céus e terra. Deus habita em você. E você é filho e filha de Deus. E ele diz amém. Aí está você. Mas é sua fé. Jesus disse, segundo a vossa fé, seja-vos feito. Se podemos querer, todas as coisas são possíveis. Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, move-te daqui para acolá e não duvidardes, mas crerdes no que disseste. Está vendo?
qualquer coisa que você querer, aquela coisa será feita. Deixa eu dizer, independentemente se existe ou não existe, aparecerá. A sua fé que você libera na base da palavra de Deus é uma fé criativa, que pode até fazer com que algo que não existe, exista. Estamos tentando levar a igreja para entrar na praticabilidade das coisas que nós conhecemos. Da fé, voarmos como aquele pássaro que estávamos a falar. Ok. Vou continuando. E ele está a orar nesta mensagem aqui. Nesta mensagem, imagens de Cristo. Ele disse, Senhor, e estas pessoas doentes, solte a fé delas, e saiam das aflições, dúvidas e medo, e a fé delas seja liberada agora. E se liberarem a fé, a doença terá que se soltar. Se você liberar a sua fé para ser curado, você será curado. As doenças vão lhe deixar. Se liberar a sua fé para ser resgatado desta fraqueza, daquele pecado, daquela inclinação, aquele vício vai lhe deixar quando liberar a sua fé para ser liberto daquilo. Que a fé delas seja liberada agora. E se libere a fé, a doença terá que se soltar. O diabo deixará seu domínio e eles serão libertos pelo poder de Deus Todo-Poderoso. Quando? Quando você liberar a sua fé. Mas se você não liberar a sua fé, não vai desfrutar nada. Pode ser um crente por anos. E esses são os crentes mais perigosos que eu conheço. Pessoas que ficam tantos anos na mensagem, mas a mensagem ainda não está dentro delas. Ainda não chegou a um ponto de ver a mensagem a entrar em ação nas suas vidas. Ainda não viram nada nas suas próprias vidas, nenhum sobrenatural já aconteceu com eles. E ele diz aqui nesta mensagem, não tenha medo, sou eu. Na página 52, pregado no dia 29 de 6 de 62. E ele diz, mostra que se estivermos dispostos a liberar o pouco que temos a Ele, apenas tome a fé que você teve para vir aqui esta noite. Coloque em suas mãos e reivindique sua casa, sua cura. E saia com ela. Entendam? Observe o que acontece. Sim, porque às vezes a gente usamos a nossa fé sem saber. Porque sempre que você faz alguma ação, você está a fazer isso pela fé. Eu dava exemplo aos irmãos já na quarta-feira. E quando você saiu da sua casa para vir na igreja, foi um acto da fé. Você creu que vou na igreja, vou chegar e depois vou voltar. Esse acto que talvez, digamos, é assim espontânea, instantânea, sem ter que arrazoar, só saber que vou na igreja e depois voltarei. É fé genuína que você está usando. Se você puder orar desta maneira, que tem uma necessidade aqui, e a palavra diz que posso pedir, e você pedir nesta simplicidade e não arrazoar, a coisa vai acontecer. A coisa fica complicada quando você tenta arrazoar, mas como que isso vai acontecer? É quando a gente estragamos
tentamos ficar, digamos, termos um pouco de cautela. Sim, nesta outra mensagem aqui, sou eu. Ele provavelmente levou quase como esta aqui, não sei, não tenha medo, sou eu. E ele aqui disse, simplesmente tomou, sou eu. Certamente estava como que lendo precisamente daquela questão quando os discípulos quase estavam a ser afundados. E eles viram Jesus andando acima da água, em cima da água. E eles começaram já a juizar, será que é fantasma? E Jesus disse que não tenha medo, sou eu. E na maioria das vezes dizia aos convidados que às vezes as pessoas quando chegam no ambiente de culto, começa talvez começa a ver fotos, começa a pensar, será? Não vamos acabar a adorar pessoa aqui. Mas não tenhas medo, sou eu, é Cristo. Se você vinha procurando da verdade, toda a sua vida sair da igreja para outra igreja, você já apanhou a pura verdade. Vou ler aqui. E ele está disposto a fazer todas as coisas e nos dar abundantemente muito mais do que poderíamos pensar. Meu Deus, não tenho tempo para citar isso, mas já vi Deus dando-me coisas que eu nem imaginava. Coisas que estavam além daquilo que até eu estava esperando, pedindo. Ele é Deus. Se apenas nos deixarmos ser liberados na fé nele. É aí que está, ter fé nele para querer que ele pode. Pois todas as coisas são possíveis àqueles que querem. Não importa o que seja, é possível. Não só possível, provável, e acontecerá. E se você apenas querer. Sim, deixa eu ler uma coisa aqui. Ele diz aqui. Ele diz, alguns têm fé, mas têm medo de agir. Algumas pessoas têm muita fé, mas têm medo de agir na sua fé. Ok. Alguns têm fé, mas têm medo de agir com ela. Senhor, que sua fé possa ser liberada esta noite. Está a ver, irmãos? Algumas pessoas, ele diz que sua fé possa ser liberada esta noite. E na maioria das vezes é ali onde nós falhamos. Não liberamos a nossa fé para que o Senhor tome a nossa fé e a use de tal modo a trazer as nossas necessidades. Eu estava a dar exemplo, amados irmãos. Imagine aquele rapaz que tinha um punhado de peixe e um punhado de pães. Quando se perguntou se havia alguma coisa, se aquele rapaz tivesse fugido com o pouco que ele tinha e tivesse dito, não quero com os meus pães e um punhado de peixe que eu tenho, senão vão me arrancar. Não teria havido nenhum milagre. Só se você reter a sua fé consigo e não liberar para entrar em ação, nunca você verá a mão de Deus. Mas aquele rapazinho estava preparado para entregar o pouco que ele tinha. E quando o pouco que ele tinha foi liberado,
e colocado nas mãos do Senhor, um milagre tremendo foi efetuado. Está vendo, amados irmãos? Precisamos de liberar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, porque fé sem obra é morta. Meu Deus. Está vendo, irmãos? É estranho. E Eliseu perguntou àquela senhora e disse, quando a senhora estava prestes a perder os seus meninos, iam ser levados para ser escravo por causa daquela dívida que ela tinha. E Eliseu disse, o que você tem? Faz-me lembrar daquele senhor que disse, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha fé, melhor dizendo. Entregue a fé a Ele e Ele vai lhe ajudar. E ali aquela senhora, ela disse que não temos, o que temos aqui é um punhado de azeite. E tinha que se levar aquilo que foi entregue. Deus quer que você entregue, libere a sua fé. E quando você liberar a sua fé e a fé cai nas mãos de Deus, é ali onde você vai ver a mão de Deus operando. Mas as pessoas têm medo de, porventura, Deus não vai fazer bem a sua palavra. Veja, aquele senhor foi dito, vá, testifique, diga às pessoas que você já foi curado. E aquele senhor saiu dali, testificando. É ali onde nós falhamos. Temos medo de que se eu dizer que fui curado, porventura não ficarei curado. Se eu disser que o Senhor vai me abençoar e eu não ser abençoado, ficarei envergonhado. Não tenha vergonha, Deus é capaz de fazer bem cada promessa que Ele deu. Ele quer ver. Sim, eu dava exemplo daquele senhor que foi dito, você crê tudo que está na Bíblia? Ele disse que sim, creio tudo, praticamente tudo. E ele disse, agora se você apanhar onde diz você pode entrar numa parede assim, você vai entrar? E aquele senhor disse, sim, eu vou sair dali a correr e entrar na parede, e passar pela parede. E ele disse, mas como que você vai passar? E ele disse, se é que Deus prometeu que eu podia passar pela parede, antes de eu se embater na parede, o Senhor vai abrir um buraco para eu passar segundo a sua palavra. Oh, meu Deus, se a igreja pudesse ter esse tipo de fé. As pessoas têm medo de que porventura Deus não vai fazer bem a sua palavra. E nós reconhecemos que o Espírito Santo é todo-poderoso e pode fazer tudo por nós que desejamos que seja feito. Então, Pai Celestial, pedimos que libere nossa fé para esse Espírito, para que possamos assegurar para nós nesta manhã e para a glória do reino de Deus, todos esses pedidos e desejos, para que sejamos curados de nossas enfermidades e aflições, para que possamos servir a nosso Deus com tudo o que há em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, uma coisa aqui que talvez vamos terminar com este canal aqui. E ele diz nesta mensagem, olhando para Jesus, sabe o que é dom de cura? Fé na cura. Veja, você apenas libera a sua fé para orar por alguém. Isso é tudo. É tudo o que o dom de cura é. Todo ministro deveria tê-lo. Todo mundo, entende? Deveria ter o dom de cura. O poder que cura está dentro de você.
o Espírito Santo. Você só precisa deixar que ele trabalhe para fora. Isso é tudo. E ele diz aqui, o poder de cura está dentro de você. O poder que fez com que Pedro pudesse andar em cima da água não vinha de fora, estava dentro dele. E é desta maneira como as coisas operam. E ele diz aqui nesta mensagem: Deus fez tudo o que podia fazer. E a próxima coisa que cabe a você é agir e deixar sua fé trabalhar na palavra de Deus. Deus já fez tudo. Já fez provisão para curar, fez provisão para a ressurreição dos mortos, fez provisão para deixarmos os pecados, fez provisão para conseguirmos os desejos dos nossos corações, fez provisão para tudo, praticamente tudo. Não há nada que Deus não terminou no Calvário. Por isso as Escrituras dizem, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não diz, pelas suas pisaduras seremos sarados. Já fomos, Deus já fez a parte dele. Cabe a nós fazer a nossa parte. Eu dizia aos irmãos, dando o exemplo do rio aqui, o rio Zambeze, Deus já fez provisão para qualquer agricultor que quiser regar a sua machamba. Deus já fez a parte dele, criou o rio, criou a água. E você tem a sua parte de comprar motobomba e ligar e regar a sua machamba. Mas se você não fazer a sua parte, não vai se aproveitar da parte que Deus fez. Sim, se você parar e gritar e jejuar e dizer, Senhor, por favor, deixa a água de Zambeze subir na minha machamba para irrigar. A sua machamba vai secar e você também, a sua saúde também vai secar, não terá nada, não vai aproveitar nada, porque essa é a sua parte que você deve fazer. Deus já fez a parte dele. Deus já fez provisão, cabe a nós já fazer a nossa parte, agir na nossa fé, agir naquilo que ele prometeu, para dar-nos tudo o que pedirmos em nome dele. Oh, que riquezas! Queria terminar com algo aqui. Tentar mostrar como a fé opera. Tomando aqui exemplo desses grandes apóstolos. Ele diz aqui, e eles reuniram tal multidão de pessoas que Pedro não podia orar por cada uma delas. E eles sabiam que esse apóstolo era o presente de Deus para eles. E ele apertava suas mãos e dizia, Deus te abençoe. Levaram as pessoas para fora do prédio e as deitaram na rua, de modo que até a sua sombra, se passasse sobre elas, elas seriam curadas. Certo? Por quê? Porque eles sabiam que Pedro era o dom de cura enviado por Deus para o povo. Eles foram deitados em sua sombra e foram completamente curados, porque reconheceram Deus no homem. Ainda vou continuar a ler. Vamos ver uma coisa aí muito estranha. Não há escritura para isso. Naquele tempo também não havia. Mas Deus os curou porque eles respeitavam o Evangelho de Jesus Cristo. E ele era o mesmo hoje. E ele fará o mesmo hoje. Não era Pedro. Eles respeitaram a Deus que ele representava, certo? Era isso. E sua sombra passou por eles e eles foram curados porque acreditaram. Não, veja uma coisa, essa afirmação aqui nesta mensagem, Deus comissionando Moisés.
E eu vou citar aqui a página, uma mensagem pregada no dia 5 de... No dia 8 de 5 de 53. Ele diz aqui, não foi o apóstolo que fez isso. Não foi a sombra dele que fez isso. Foi a fé deles em Deus que fez isso. Eles estavam em contato com o apóstolo, com o profeta, e a sombra dele passou sobre eles. E eles foram curados. O mesmo Deus está nas pessoas hoje. Mas você tem medo de deixar agir. Libere sua fé. Eu quero martelar ou tentar repetir ou repisar algo aqui. O profeta diz aqui, não foi o apóstolo que fez isso. Não foi a sombra dele que fez isso. Quando Pedro passava e a sua sombra curava as pessoas, certamente não era Pedro que curava, não era a sombra dele, mas era a fé das pessoas. A fé é muito importante e ela tem que ser liberada num determinado ponto. A pessoa saía na sua casa determinada e eu vou procurar onde estiver a sombra dele. Se aquela sombra passar por mim, eu ficarei curado. E logo que a sombra passasse, a pessoa era curada, não por causa da sombra, não por causa de Pedro, mas por causa da fé daquela pessoa. Por isso se diz, a sua fé te curou. Aquela mulher determinou que se eu pegar a orla do vestido de Jesus, ficarei curada. E a fé dela em pegar a orla de Jesus é o que a curou. Ela foi, pegou e retirou-se, querendo que a coisa já está consumada. Estamos a chegar a um ponto, irmão, onde ele diz, liberte sua fé. Você precisa de libertar a sua fé, irmão. E na maioria das vezes ficamos apegados às nossas coisas. Veja, quando Pedro foi dito, venha, se ele tivesse se agarrado ao barco, talvez metido o seu pé, tentar pisar água para ver se já se transformou em água sólida, ele não teria andado. Mas quando ele agiu, liberou a sua fé, a água foi tornada, foi transformada para ser em água sólida, para ele poder pisar. E aquele poder estava nele, dependia da fé dele. Ele podia querer e andar, e desquerer e afundar. Você pode querer e ficar curado, e desquerer e continuar doente. Dizia os irmãos, e aqui na mensagem não há nenhum problema que a mensagem não pode resolver. Não há nenhuma doença que a mensagem não cura. E o poder que cura todas as suas enfermidades está em você. O que está a faltar é você liberar a sua fé. Oh, Senhor, me ajude, por favor, para que eu saiba como fazer as coisas, como liberar a minha fé. Meu Deus, só não era sombra, não era Pedro, era a fé das pessoas. O profeta está a dizer isso. Uma outra coisa que eu queria ultimar com ela aqui, nessa mensagem aqui, o ministério de Cristo. Ele diz aqui, então disse a Geazi, cinja os seus lombos e toma em tua mão o meu bastão. E vai, se encontrares algum homem, não o saúdes.
E se alguém lhe saudar, não lhe responda. Ele tinha uma missão nobre mesmo, que ele não devia parar por nada. Porque se alguém lhe cumprimentasse e começasse talvez a conversar, podia lhe perguntar: onde você vai a propósito? Talvez ele podia dizer: não, vou com este bastão para ir pôr sobre o bebê que morreu para ressuscitar. Iam ajuizar e finalmente ele ia perder o fio de pensamento. E talvez começava a duvidar e chegava lá, o assunto não ia funcionar. Sim. Não saúde, se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bastão sobre a face do menino. E a mãe do menino disse: enquanto viver o Senhor e enquanto viver a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. Elias sabia que tudo o que ele tocava era abençoado. Agora, se ele conseguisse que a mulher cresce nisso, mas a fé dela não estava no bastão, a fé dela estava no profeta. Ela disse: enquanto viver o Senhor, não te deixarei, ficarei contigo. Então encontrou Geazi quando este voltou pelo caminho e disse: e eu pus o bastão sobre o bebê e não havia vida nele. Claro que não. A mulher não acreditou. Se ela tivesse acreditado, teria acontecido. Mas ele queria o profeta. Ela não sabia do bastão. Elias tinha fé nisso, mas a mulher tinha fé no profeta. Está vendo, irmão? E Geazi foi com o bastão do profeta. Chegou, quando colocou o bebê, continuou morto. Não havia vida no bebê. Por quê? Porque a mãe não tinha acreditado no bastão do profeta, no cajado do profeta. Mas ele acreditava no profeta. Quando o profeta chegou lá e fez o que fez, o bebê levantou-se dos mortos. Não pela fé de Elias, mas pela fé da mulher no profeta Elias. Sim, o bastão, se a mulher pudesse, querido, no bastão do profeta Elias, o bebê ia ressuscitar. Mas a fé dela não tinha sido colocada no canjato de Elias. Havia sido colocado no profeta Elias. Deus opera precisamente ali onde você colocou a sua fé. Se você diz: se eu receber oração, se pastor me orar, eu ficarei curado. Certamente você colocou a sua fé ali. Se ser orado, você será curado. Se você dizer: se eu ligar para o pastor e o pastor tomar conhecimento desse assunto, o assunto será resolvido. Se você ligar, o seu assunto também será resolvido. Talvez você possa dizer: mas já, pastor, assim mesmo, assim, é desta maneira. Eu já tive questões aqui de irmãos que simplesmente, há irmãos que têm fé, que simplesmente liga e sabe que basta informar esta questão ao pastor, o assunto está resolvido. Um certo irmão estava doente, só ele amarrou, quereu, colocou a sua fé e disse: eu vou em casa do pastor, quando eu chegar na casa do pastor, só vou eu basta ver o pastor, vou ficar curado. E ele saiu na sua casa, chegou, viu o pastor e ficou curado. O pastor nem orou para ele, nem disse nada, nem se falou da doença. Não é o pastor que curou a pessoa, é a fé da pessoa que havia sido colocada, liberada nesta questão aqui. Amados irmãos espalhados por esse Moçambique grande, vamos entrar neste canal e liberarmos a nossa fé, colocarmos a nossa fé em algo.
É ali onde vamos ver Deus entrando em ação. Deixa eu ler isto aqui e terminar. Então veja, a fé da mulher não estava no bastão, estava no profeta. Agora, depende de onde está a sua fé. Algumas pessoas disseram, você tem que receber imposição de mãos. Outras disseram, como o romano, apenas fala a palavra e meu filho viverá. Está vendo, irmão? O romano chegou e disse, fala a palavra. Glória nas alturas. Não é preciso a imposição das mãos. Não é preciso vir na minha casa. Simplesmente fala a palavra. Quando falar a palavra, eu creio que essa enfermidade vai sair. E Jesus disse, nunca vi essa fé em Israel. E ele falou a palavra e a enfermidade ele deixou. Ele tinha liberado a sua fé desta maneira, colocado a sua fé no falar da palavra. E era suficiente. E ainda assim a mulher não queria que ele impusesse mão. Ela tocou em suas vestes. E o pequeno Jairo, há alguns dias na lição, disse, venha pôr suas mãos sobre minha filha. Depende de onde sua fé está. Onde que está a sua fé? Depende de onde a sua fé foi liberada para estar. Se você está em aperto, e Deus vem e dá a revelação de como fazer aquilo. Irmão, vá e faça o que foi revelado. E isso é que se chama a revelação da minha fé. Alguma coisa revelada para você. Não algo copiado, mas revelado. E Deus lhe revela que nesta situação em que você está, se fazer assim, você terá uma saída. E você faz aquilo. Faz-me lembrar quando fome agudizava Israel. Não havia saída. Pessoas estavam se comendo. E aqueles leprosos receberam uma revelação. E começaram a caminhar em direção ao campamento do inimigo. E Deus entrou em cena respeitando a fé daqueles leprosos. Não levou tempo, seus inimigos começaram a fugir. E fugiram. E foram apanhar o suficiente para eles e para a nação inteira. Aqueles leprosos já haviam liberado. Puseram a sua fé naquilo que eles haviam determinado para fazer. Era Moisés. Estava como que bem esgotado sobre aquela questão da saída dos filhos de Israel. Oh, meu Deus, Moisés tinha que entregar a sua vara. E quando entregou a sua vara, a vara que era dele, a partir daquele tempo foi chamada a vara de Deus. Quando você libera a sua fé e a coloca nas mãos de Deus, se torna uma fé sem limite que tudo pode fazer. Como o profeta diz que o homem que tem a fé em Deus não tem limite o que ele pode fazer. Senhor, me ajude a saber como liberar a minha fé. Ó Pai Celestial, Senhor Deus dos deuses, aquele que criou tudo quando há, usando a fé. Senhor, ajuda a sua igreja para que ela tenha graça de usar e liberar a sua fé. Já fomos alimentados, já fomos pregados a respeito da fé. E agora somos esperados para colocar essa fé em ação.
Ensina-nos, Senhor, como usar a nossa fé para conseguirmos os desejos dos nossos corações. Alguns dos seus filhos estão doentes, alguns padecem necessidade, alguns precisam de empregos, alguns precisam de finanças, alguns precisam deste, os que precisam daquilo, os que precisam. Oh Deus, vimos que a única maneira pela qual conseguirmos o desejo do nosso coração é quando liberarmos a nossa fé. Por isso, Senhor, tenha pena de nós, ajuda-nos a agir na nossa fé, não termos medo, mas termos a fé genuína, a fé tão simples como ir na casa de Deus e voltar, sabendo que vou e volto. Peço e serei dado. Estou a procurar encontrar assim na simplicidade. Que esta fé possa arraizar no coração de cada um dos seus filhos que nos ouve. E já abençoe, Senhor, nessas alturas que estamos, momento crucial da história da igreja na terra, momento em que, como vimos que o poder, Senhor, do arrebatamento já está em nós, mas vamos precisar da fé para operar este poder para nos arrebatar ao abrir e fechar de olho. Por isso, Senhor, encaminha-nos pelo caminho que devemos ir. Queremos encomendar essas palavras intercortadas nas tuas mãos. Toma-as, ó Pai, e coloca-as no coração do teu povo, que produza segundo a sua espécie, que cada um tenha graça de liberar a sua fé. Para a tua glória te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, o Senhor seja louvado. Já chegamos ao fim do nosso. Neste mundo há tantas lutas que um fiel cristão há de enfrentar. Perseguições, dor e angústia, mas ser firme como os mártires cristãos. Os mártires não desistirão, prosseguiram crendo em Deus até morrer. Hoje estão na glória divina, mais perto do Senhor, o Rei dos Reis, pois guardaram a fé. Pois guardaram a fé. Vou seguindo o caminho da vida, estreito e espinhoso ele é, pois ali caminharão os santos, e agora estão na glória divina.
desista. Prossiga crendo em Deus até o fim e entrarás na glória divina e verás a face do Senhor Jesus, se guardares a fé. Se guardares